É a lição 112 do livro Pão, é a lição 101 do livro Pão Nosso, que chama Resiste à Tentação. E o textinho do Evangelho que o Emmanuel pegou é assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, de Tiago 1,12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram à própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que nos procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe, e que todos nós possamos nos aproveitar do título, da lição, da oportunidade. Hoje e sempre, Senhor, muito obrigado. Bom, como eu não vejo vocês aí, a qualquer momento que precisar, vocês podem interromper, questionar, podem colocar alguma coisa. Nós estamos... eu até prefiro que seja um bate-papo, tá? Bom, por que será, né? Por que será que o nosso cérebro, óbvio que nós estamos falando de fisiologia, né? Nós sabemos que quem comanda, o comandante é o espírito, né? O corpo é apenas um escafandro do espírito. Mas a pergunta é: por que o cérebro prefere o ópio, ou a droga, ou qualquer outra substância, ou álcool, ao brócolis, por exemplo?
Por que será que tem essa preferência? O brócolis não é mais saudável? Não, alguém aqui, né, presente, teria coragem de indicar para uma pessoa se utilizar de ópio ao invés de comer brócolis? Acredito que não, né? Porque nós estamos falando de uma coisa, de um alimento saudável, uma coisa que faz bem à saúde, contra alguma coisa terrivelmente maléfica à saúde. Mas então fica a pergunta, né? Por que será que o nosso cérebro prefere? Por que é que nós falamos mal do outro? Porque jogamos. Quando eu falo jogar, é jogar compulsivo, né? Não é jogar uma pedrinha no chão, é jogar, é jogo. Por que nós comemos em excesso? Porque chega um ponto que o corpo já estaria saciado, né? Mas a gente come, 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 come. Depois fala que a culpa é da comida, né? Existe uma área do nosso cérebro, né, que fica mais ou menos do lado esquerdo aqui, do meio para cima, que os cientistas reconheceram como um sistema de... Alguns chamam de o circuito do prazer, a área do prazer, né? Mas, na verdade, essa estrutura do nosso cérebro é chamada de sistema de recompensa, né? Então, como é que os cientistas pensaram esta área do cérebro, né? Essa área é uma herança genética, né, dos nossos antepassados e que foi evoluindo, e essa área, como ela reconhece um ato, um pensamento, uma substância que seja prazerosa, né, ela reforça isso porque ela entende que o prazer é essencial à sobrevivência, né? E o que imputa esse prazer, o que é que leva a mensagem de prazer para essa área do cérebro, né? É a liberação do neurotransmissor chamado dopamina. Então, quando o nosso organismo, quando os nossos sentidos detectam uma situação de prazer, ele imediatamente libera a dopamina vai, faz o caminho e ela percorre esse circuito do prazer aí. Literalmente, ela ilumina ele. E quando ela está iluminando essa área, esse circuito de prazer aí, né, em detrimento vamos chamar de eletrificação da área de razão, cognição, ela diminui a luminosidade. Nós estamos falando do nosso cérebro mapeado por um equipamento chamado PET scan, que consegue fotografar a transmissão neuroquímica dentro do cérebro, né? E que é como se fosse luzinha mesmo, né? Porque todos os sinais dentro do nosso corpo, eles são sinais elétricos, né? Claro que não dá choque, mas é um sinal elétrico de baixa intensidade, né? Então, assim, o mesmo prazer, né? O mesmo prazer que eu sinto quando eu estudo, presto vestibular e passo em medicina da USP. Passar no vestibular, depois de tanto estudo, é uma recompensa formidável, maravilhosa, né? E que, obviamente, vai reforçar isso, e, ao longo do tempo, eu vou estudar porque eu quero conquistar mais prazer. Então, eu vou passar o primeiro ano,
o primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e até que vou me formar, né? Porque o meu objetivo é obter prazer, ou seja, eu vou trabalhar, eu vou me casar, eu vou comprar uma casa, eu vou ter um carro, tudo isso visando ter prazer. Tudo isso é visando ter prazer. O carro facilita a minha vida, me locomove, a casa me oferece abrigo, eu posso receber amigos na minha casa. Então, vejam que toda a finalidade que nos move é para obter prazer, né? Então, a menos que a gente esteja doente, é lógico, né? Que a gente tenha alguma patologia psíquica aí que desorganize a nossa forma de pensar, mas caso contrário, tudo que a gente... Eu sou espírita porque na finalidade de ter prazer, de ser feliz, de entender o que acontece comigo, entender o que acontece com a minha vida, né? E é claro que a conquista da felicidade, a própria colocação já diz, né? Felicidade é uma conquista, e para conquistar nós temos que desbravar uma mata aí que nós plantamos há muito tempo. Mas, enfim, o objetivo é o prazer, né? No entanto, se eu me utilizar de uma substância, por exemplo, cocaína, eu também vou obter prazer. Para o nosso cérebro, né, não importa se estudando a faculdade, estudando no vestibular, passando para a faculdade, ou se cheirando uma cocaína, não importa. Ele vai reforçar os dois comportamentos, né? A grande questão é que, falando em termos de cérebro, né, o prazer causado vamos falar, uma atividade extremamente prazerosa, né? Pensa aí, alguém que gosta de pescar, jogar golfe, ou quem já introjetou nele o bem que a filantropia faz, né? Obtém prazer, e é muito satisfatório isso, é muito gostoso, tá. No entanto, cheirar uma carreira de cocaína não tem nada que se compare com isso. O prazer é monstruoso, né? Então, a verdade é essa. A pessoa produz mais, a pessoa se concentra mais, a pessoa não precisa dormir, é o supra-sumo. O tanto que o Freud, quando começou a receitar cocaína para os seus pacientes, ele ficou maravilhado, né? Ele escreveu uma carta, se eu não me engano, para o Flies, que era um amigo dele, e falou assim, olha, eu descobri a mina de ouro, porque tem um remédio aqui que eu estou receitando que está curando, na época não chamava depressão, chamava melancolia, né? Cura a melancolia, cura a histeria, é maravilhoso. E ele também fez uso disso, porque na época era um vidrinho que vendia na farmácia, né? Então, é difícil, para o nosso nível evolutivo, dificilmente alguma coisa vai competir em termos de explosão de prazer com uma droga sintética, com a cocaína, com metanfetamina, com crack, né? Eu estou dizendo nos primeiros usos, estou dizendo no primeiro contato com essas substâncias, né? E, infelizmente, o nosso cérebro não tem moral, ele não separa isso daquilo, certo? A questão do prazer é essa. Quando a gente percebe que aquele prazer tem um custo, e esse custo é muito alto, porque degrada a sua moral, não porque você é imoral, mas porque se você se manter reto, honesto, íntegro, você não vai conseguir manter o seu vício, porque um dia o dinheiro acaba, um dia a saúde acaba, um dia os amigos se afastam, um dia eu não vou me
de concentrar, eu não vou ter força como eu tinha no começo, eu não vou aprender mais, eu vou virar um fantasma, eu vou virar alguém com medo, com neuroses, com psicoses, muito. Só que aí é que acontece. Duas coisas. Essa substância de prazer, ela atende dois aspectos meus. Um é o aspecto físico, né? O cérebro se modificou para receber essa substância. E quando falta essa substância, ele reclama. Ele reclama que forma? É o que a gente comumente conhece como a pessoa está com abstinência, né? A pessoa faz abstinência. E como que ela faz abstinência? Ela fica ansiosa, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação, pode ter dor de estômago, tontura, uma série de coisas, né? Ela pode começar a ter pequenos surtos psicóticos. Então, o cérebro vai mandando essas mensagens para o corpo, porque se instalou, ele se modificou para receber essa substância. Caso a pessoa se impeça ou esteja impedida de fazer uso, esses sintomas, esses episódios de abstinência, eles vão diminuindo, né? E um dia o nosso corpo vai estar, vamos falar assim, praticamente limpo. Né? O que vai sobrar? O que vai sobrar é aquela questão a qual a substância veio de encontro, da parte emocional, da parte relacional, ou seja, vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente tímida, né? E aí, então, eu fico apaixonado por uma moça lá no baile. Tomar uma cerveja, 2,20, 40, cheirar 2 carreiras de cocaína, dar um pega numa maconha, fumar uma pedra de crack, isso tudo vai me fazer chegar naquela moça sem pensar, e é capaz de namorar ela e convencer a mãe dela a namorar a mãe também. Pessoas viram por isso. Então, a causa da alma, né, é a questão emocional. Claro que eu estou sendo muito simplório, tá? A questão do vício, qualquer vício, ele é multifatorial. Físico, psíquico, genético, social, né? Então, o componente genético, ele tem uma participação importante, muito importante em qualquer sintoma, em qualquer tipo de dependência, né? Lembra, gente, o ideal seria que vocês fossem fazendo a ponte, né? Quando a gente fala de genética, nós estamos falando da genética espiritual, né? Ah, o câncer é hereditário. É espiritualmente hereditário, né? Quando a gente fala que há um sentimento de menos-valia, a pessoa é inibida, ela tem vergonha, ela é retraída, é um sintoma da alma, é um sintoma espiritual, tá certo? Nós estamos fazendo associação com o físico, porque o físico também entra, né? Quando você faz uma modelagem no físico, por exemplo, uma esquizofrenia, ela tem uma alteração no cérebro, e ela impede o espírito de se manifestar livremente. Então, fica truncada a manifestação do espírito. Quem modelou o cérebro? Foi o espírito, obviamente, né? Para atender uma necessidade dele. No entanto, a parte física também é muito importante para a manifestação do espírito, né? Eu estou tentando fazer uma ligação entre uma e outra, tá? Caso não fique
É claro, por favor, perguntem, colocam, façam alguma interseção, acrescentem, tá bom? Esses dois teóricos aí, eles trabalharam a questão do comportamento, né? Eles acreditavam que o comportamento podia ser modelado. Então, tem várias ações. O Skinner aqui, o Pavlov, eles foram, e acredito que ainda são, muito utilizados em propaganda, né? Mensagem subliminar, né? Tipo assim, o cara que fuma aquele cigarro, olha lá, ele só anda de carrão, ele está na moda, hoje não tem mais propaganda de cigarro, né? Mas as propagandas que querem te levar a comprar alguma coisa, e de forma embutida, ela mostra que aquilo que vem embutido naquele produto lá, um carro maravilhoso, um homem elegante, uma mulher maravilhosa, né? Então, assim, eles vão reforçando, eles vão colocando reforços, né, que o Skinner, você pode condicionar um reflexo. O experimento mais famoso do Skinner é aquele, né, de que você mostra um petisco para o cachorro, né, depois que ele comeu aquilo, que ele experimentou, que ele sabe que é bom, você mostra para ele, ele saliva. Ou seja, você condicionou um reflexo nele. É uma resposta involuntária, né? O cachorro saliva porque ele sabe que aquilo é bom e ele já comeu, então ele já tem a salivação, que é uma preparação para a digestão. E o Skinner veio evoluir um pouco mais o pensamento do Pavlov, né? Ele diz que as ações, né, que são seguidas por reforços serão reforçadas e têm mais probabilidade de ocorrer no futuro. Ou seja, se você mostra que naquele cantinho ali tem um petisco para o cachorro, se ele for lá naquele canto e comer esse petisco, toda vez que for dito para ele, que for mostrado para ele aquele cantinho lá, ele vai lá, porque foi reforçado nele essa ação, né? E aí começaram a fazer várias experiências, né? E elas derivaram para os ratos, né? Então, para o que nos interessa aqui, várias experiências foram feitas com ratos, né? Alterando algumas condições, mas basicamente uma gaiola com um rato, dois bebedouros, um com água pura e outro com água misturada de cocaína. Então, o ratinho experimentava das duas e, obviamente, ele gostava mais da água com cocaína. E ele bebia até morrer. Então, esse experimento foi feito eletrificando a grade da gaiola, eletrificando o puleirinho que ele tinha que apertar para sair a água. Foi várias, e sempre ele ia buscar a cocaína. Mas aí, passado um tempo, um cientista pensou, peraí, mas nós estamos dando uma opção para eles, praticamente uma só, porque nós já sabemos que, mediante as duas propostas, né, obviamente ele vai escolher a cocaína porque ela é que ocasiona um estímulo prazeroso maior, né? E aí ele pegou e criou um parque de ratos. Ele chamou de Parque dos Ratos, né? Esse Bruce Alexander aí fez mais ou menos isso aí, né? Uma área bem grande, com vários brinquedos, com várias buraquinhos, vários lugares para eles passarem, brincar, aquecido, e colocou lá os dois potinhos de água. E, para surpresa geral, os ratos, nenhum deles ficou viciado em cocaína. Ou seja,
preso naquela gaiola, ele só tinha duas opções: ou tomar água ou tomar cocaína. Então, como a cocaína é extremamente atraente, a tendência era ele ir para ela mesmo. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Nós temos que buscar prazer na vida, nas coisas. E que eu falo prazer é prazer saudável, né? Porque o prazer danoso para nós já reconhecemos o que é, né? Então, os ratos não ficaram viciados porque eles tinham diversão, eles tinham área para andar, eles tinham aquecimento, tinha comida, tinha gaiolinha, tinha brinquedo, tinha um monte de coisa. Se a gente fica muito restrito, se nós nos colocamos numa gaiola e não enxergamos mais opções, a tendência nossa é ir para o lado aparentemente mais fácil da coisa, né? Bom, foi um pequeno apanhado aí de possibilidades de vício. Nós não podemos entender vício só como droga, cocaína, álcool, cigarro, né? Mas vício falar mal dos outros, vício denegrir a imagem das pessoas, vício em fofocar, vício em mentir, vício em sexo, vício em remédio. Nós temos muitos vícios. Nós temos, então, assim, o que aparece mais, né, é o que torna a pessoa mais, que expõe mais a pessoa, né? Então, uma pessoa que se droga, ela se expõe mais, porque tem uma degradação física, moral muito grande, muito rápida, né? A pessoa que bebe, que se droga, que cheira, que faz o diabo a quatro, ela se expõe muito, né? O cigarro ainda é um vício aceito, um vício social, muito menos do que 20, 25, 30 anos atrás. Hoje, graças a Deus, não se pode fumar mais em qualquer lugar. As pessoas que fumam não são bem vistas nas rodas de bate-papo, né? O que era diferente antigamente. Pelo menos, eu fumei até 1996. Então, eu fumava no consultório médico, o médico também fumava, eu fumava em qualquer reunião onde eu estivesse, dentro da empresa, na sala do diretor, eu fumava até cigarro de palha, né? Então, coisa horrorosa, né? Hoje não cabe isso em lugar nenhum mais, sabe? Então, fumava dentro de casa, minha mãe tinha alergia, e vivia espirrando com o nariz vermelho, e era uma coisa que a gente não se tocava, né? Eu não me tocava, né? E era uma coisa que era muito comum, que acontecia. Então, hoje, graças a Deus, isso não é tão bem aceito assim, já tem proibição para bebida de menor, pelo menos tem proibição, né? Se bebe ou não é outra história. O cigarro já vem com uma campanha muito forte em cima da saúde, expondo os malefícios, né? Mas as indústrias são muito poderosas e continuam conseguindo contornar, e ainda nós continuamos necessitando dessas substâncias, né, que de uma certa forma entorpece os nossos sentidos e que muitas vezes evitam dores ou nos enganam, né, induzindo a comportamentos que não nos levam a nada, mas que aparecem para nós como oportunidade, né? Eu tirei essa frasezinha aí do livro do Chico, né? Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Veja, todo medicamento, todo medicamento que a gente tem à disposição são benefícios da providência divina, obviamente são bons, salvam vidas, não há o que se questionar. No entanto, nós também sabemos
que a verdadeira cura é a cura da alma. E como a gente costuma dizer, né, a doença está em você, mas a cura também está em você. Porque nós sabemos que as doenças são manifestações, às vezes, com uma defasagem de tempo, né? Como, por exemplo, o estresse. O estresse, ele sempre se expressa, um período muito longo de estresse, ele sempre se expressa em forma de doença física, né? Eu estou colocando nesse rol das doenças físicas a depressão, síndrome do pânico, né? Porque elas se manifestam fisicamente. Então, existem vários remédios hoje que bloqueiam essa manifestação, que procuram corrigir a comunicação elétrica, bioquímica, procuram estabelecer o balanço bioquímico dentro do nosso cérebro. No entanto, na nossa forma de entender, essa não é a verdadeira cura, porque a cura só se encontra quando se encontra a causa. Então, de várias formas, você pode encontrar a causa, você pode tratar da causa. Muitas vezes, nós percebemos em nós a manifestação de alguma doença, né? Eu fiquei estressado por muito tempo, porque eu fiquei desempregado, perdi meu trabalho, achei que não ia conseguir sustentar a minha família e tal, né? E me estressei e agora eu estou com uma enxaqueca terrível, eu estou com uma tontura, ou com uma dor no estômago, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente consegue identificar isso, né? Às vezes, pessoas que passaram por provações muito grandes, muito fortes, por muito tempo, adquirem uma depressão, assim, persistente, que dura por muito tempo, que os medicamentos são paliativos e ela volta, 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 porque feriram grandemente o espírito, né? Porque o espírito foi atacado com muita força. Então, a pessoa precisa, obviamente, tomar os medicamentos, né, a alopatia, mas precisa também encontrar na sua alma a forma de corrigir. Tem muitos recursos hoje, tem muita coisa, né? Tem meditação, tem atendimento fraterno, tem psiquiatria, tem psicologia, tem um monte de tratamento alternativo que pode ajudar as pessoas a se encontrarem, a se modificarem. Muitas vezes, um período complicadíssimo de relacionamento pode fazer com que a pessoa guarde uma raiva disfarçada, embutida, né? Enquanto ela não se livra desse sentimento, ela não sabe. Então, mas nós temos vários recursos hoje que, se a pessoa procurar, ela pode abreviar a sua cura. Não existe doença física, as doenças são todas espirituais. Tá? Eu gosto muito disso. Uma vez o Ailton me falou, nós trocando uma ideia, conversando sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, ele me falou, Rogério, isso aí pode ser usado em qualquer circunstância da vida, pode ser usado, né? E eu fiquei pensando, e realmente os 12 passos, obviamente quem nunca viu, né, procure ver como foi escrito os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, e assim, não estou comparando, né, mas eu estou analisando a semelhança, né, foi como os 12 mandamentos de Moisés, né, porque é impressionante como chegou isso, a história, como foi o trajeto que levou aqueles dois a escrever esses 12 passos. Então, esse é o primeiro passo dos 12 dos Alcoólicos Anônimos. Esses 12 passos são um método de tratamento que eles criaram
para os alcoólicos, né? E que foi adaptado a todo tipo de tratamento de autoajuda, né? De mútua ajuda que vocês imaginam. Para alcoólicos, narcóticos, familiares, para chocólatras, sexólatras, para dependente emocional, todos esses tratamentos absorveram, adaptaram e utilizam esses 12 passos. Então, segundo o que é colocado aqui pelo Bill, pelo Bob, o primeiro passo é admitir que é impotente perante a substância, né? Perante o ato. Eu sou impotente perante o chocolate. Eu sou impotente perante o sexo. Eu sou impotente perante o jogo. E que com isso eu perdi o domínio das nossas vidas. Então, obviamente, no primeiro momento, é uma coisa complicada, né? Você admite que é impotente? Que não tem potência perante aquilo? Parece, né? Não, mas claro que eu tenho. É que, enquanto você não admite que não sabe lidar com aquilo, por exemplo, tem muita gente que toma 1, 2 latinhas no fim de semana. Sábado à noite, domingo. Tudo bem. Aí, no outro fim de semana, se der certo, se acontecer de ter e tal, ela vai tomar 1 ou 2 latinhas. O dependente, não. Uma latinha nem pega. É 1 litro. Entendeu? Ele não sabe, ele não consegue lidar com aquela substância. Ele é impotente perante aquilo. É nesse sentido que a pessoa se reconhecendo, porque aquele lá pode, o outro, meu irmão, meu pai, meu tio, minha mãe, pode tomar 2 latinhas de cerveja, que eles vão passar a semana inteira, não vai nem lembrar, e talvez no fim de semana que vem tome de novo, talvez não tome. No entanto, o dependente, não. Se ele tomar 1 conta-gota, vai disparar um processo de compulsão dentro dele, que ele vai tomar todas as latas de cerveja de casa, do bar, da esquina, do depósito, enquanto não acabar, ele não está satisfeito. Então, obviamente que ele vai acabar primeiro, né? E assim com álcool, assim com cocaína, assim com crack, assim com tudo. Se for a substância de preferência dele, porque muita gente começa com uma maconha e tal, vai indo, ou então tomando uma cervejinha, quando dá certo põe uma maconha e tal. Um dia ele conhece a cocaína. Como aquela é a substância de preferência daquela pessoa, nada mais importa. Nada. Tudo que ele fizer dali para frente vai ser, quando instalar realmente a dependência, tudo que ele fizer vai ser para conseguir a substância. Se ele for trabalhar, é para conseguir comprar. Se ele agradar alguém, é para conseguir comprar. Tudo na vida dele, o ponto central vai ser aquilo. Né? Porque aquilo foi de encontro com alguma necessidade que ele tinha na alma. Aquilo atendeu alguma carência, algum buraco, alguma coisa que tinha lá e que, obviamente, tem interferência do contexto social, das amizades, né? Tem uma interferência genética, você pode procurar que você vai encontrar alguém dependente, ou um pai, avô, avó, tia, tio, alguém que foi dependente ali. Né? Isso dentro da psicologia tem um outro nome, que o Freud chamava de compulsão à repetição, e hoje a gente chama de herança transgeracional. Para não complicar muito, né? Herança espiritual. Só que dentro da ciência não se trabalha com espírito, né? Pelo menos na ciência dura, não. E o Kardec, na questão 645 do Livro dos Espíritos, né? Pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício,
o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem que sim, né? Quase irresistível, né? No entanto, a gente vê pessoas que se resgataram, né? Porque se a pessoa não quiser, ninguém consegue resgatá-la. As pessoas se resgataram, claro que com ajuda e tal, mas se resgataram, tiveram forças, e eu conheço um monte de gente hoje que tem a missão de transmitir a mensagem e influenciar positivamente outras pessoas, né? Temos um amigo nosso aí hoje que está gravemente adoentado, né, em consequência do uso excessivo de álcool, mas por quase 30 anos ele está sendo um trabalhador incansável da causa, de exemplo, né? Porque assim, gente, olha, quem não tem dependência nenhuma não sabe a dificuldade que é da pessoa vencer esse obstáculo. É uma coisa terrivelmente poderosa e que a pessoa não pode bobear nem um minuto para o resto desta existência. Quando desencarnar... Valdir, posso fazer uma colocação? É a Adriana, da Evangelização do Deus e Caridade, tudo bem? Eu estou, e você? Tudo jóia. Esse ponto que você está falando, a gente conversa muito com as crianças na evangelização, na pré-adolescência. Começam a sair, começam a reunir-se em grupos. E eu sempre coloco, vocês não sabem o que está gravado nesse perispírito. Vocês podem já ter experimentado drogas, bebidas, que tenha sido motivo de queda em outras existências. E se vocês querem sair só para provar, você está acionando uma tendência no seu perispírito que vai virar um vício, que vai provavelmente ser o motivo de queda nesse novo planejamento reencarnatório. Então, acho que isso que você está falando é muito importante, só para complementar. Assim. Sim. Lembra o que é colocado no Livro dos Espíritos? Como que a gente sabe se tem mediunidade ou não? Experimentando. Né? A gente só sabe se é médium ou não experimentando, né? E você só sabe se é dependente ou não experimentando. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Ninguém tem uma carteirinha ou um sinal dizendo assim, ó, esse cara aqui tem tendência a ser dependente, né? Oi? Deixa eu só fazer aí um comentário. Você falou muito em reflexo condicionado durante todo o estudo, né? Uhum. E aproveitando que a nossa irmã agora do Deus e Caridade comentou, o reflexo condicionado tem um poder muito grande, principalmente nós conhecemos a doutrina espírita. Eu vou citar um exemplo, é muito rápido. Era uma mulher que era extremamente estudada, ela tinha uma condição intelectual boa, uma pessoa extremamente feliz, engravidou e entrou numa depressão profunda. Uma depressão profunda, aí ela superou essa depressão com psicólogo, com remédios, e aí engravidou uma segunda vez depois de alguns anos e novamente entrou numa depressão profunda e ela decidiu fazer uma regressão, aquelas... Não sei o nome correto que fala. Sim. Regressão mesmo, né? Uhum. E aí ela descobriu que ela viveu a encarnação passada numa aldeia na África, onde foi invadida essa aldeia por uma tribo rival, e quase todas as pessoas foram mortas, e só sobrou ela, que ela era uma criança com outras crianças, e ela era a criança mais velha. Ela se viu lá na selva, tendo que alimentar outras crianças, tendo crianças sobre a responsabilidade dela. E aí, aquilo traumatizou ela de um certo ponto, de uma forma tão forte, que depois, nessa encarnação, quando ela engravidava, apesar de ela não se lembrar, tinha esse reflexo condicionado de um sofrimento que se reportava à criança. E essa questão da droga, ela vai muito mais além. Tem
quem participa aí do Amor Exigente, do AA, do NA, eles dizem que muitas vezes aquela pessoa que é o adicto, que tem essa dependência, tem alguma coisa que aciona, ou uma revolta, sempre tem alguma questão de comportamento que aciona isso. Então, assim, é muito mais do que o experimentar. Tem um diálogo numa palestra do Divaldo que ele fala entre Ismael, que é o tutor espiritual do Brasil, e o tutor espiritual da França, não me lembro qual que agora é o nome dele, aonde depois da Revolução Francesa houve-se massacres muito grandes, pessoas que decapitaram, pessoas que foram decapitadas, e segundo o Divaldo há um acordo entre Ismael e o protetor ali, com a permissão de Jesus, é claro, de que esses espíritos iam reencarnar no Brasil. E muitos deles com essa tendência, lá eles falam em álcool, não falam em droga, mas em álcool, independência do álcool. Por quê? Porque eles têm um reflexo condicionado tão grande de remorso dos atos que eles fizeram, que a droga ou a bebida, ela vai simplesmente acalmar. Então, assim, a gente tem irmãos aí que eles vêm com traumas, com situações aí de outras vidas. Então, assim, a gente quer... É um tema, Valdir, que se a gente for falar, acho que dava umas 5 semanas. É muito assunto, é muita coisa envolvida com o vício em geral. Sim. E assim, né, também lá no Livro dos Espíritos tem essa recomendação simples de Santo Agostinho, né, que hoje tem várias técnicas, vários métodos, né, de relaxamento, meditação, mindfulness, tem vários métodos. O Santo Agostinho dá uma recomendação simples, né? Como a gente se melhora nessa vida e como a gente resiste à atração do mal, né? Porque todos nós ainda somos espíritos infelizes, né? Em que o mal ainda prevalece em nós. Não como desculpa, mas sendo realista, né? Então, nunca é demais a gente bater nessa questão, porque ela realmente nos dá um norte, né? Tem várias técnicas, várias formas, mas a gente não pode somente deixar a cabeça vazia. Nós temos que fazer o nosso inventário, né? Se tivesse os 12 passos aí, eu não sei se você está aí, mas esse seria o 4º passo. Aí, Adriana, no livro Consolador, do Emmanuel, né? Tem essa pergunta aí, eu acho muito interessante essa colocação, né? O período em que o espírito reencarnado está mais suscetível, né, é na primeira infância. Daí, então, a necessidade de uma evangelização. Se você consegue chegar no coração do espírito, né? Se você consegue penetrar no raio de ação desse espírito na primeira infância, um dia ele vai utilizar esses recursos e pode ser que ele consiga reverter os quadros de mal. Vejam, quando nós que fomos filhos e nós que temos filhos, percebemos a criança, e também passamos por isso na adolescência, onde existe uma falta de identificação, né? Existe uma busca, não se sabe do que, uma busca de afirmação, de identificação, aí você tem que pertencer a algum grupo, você tem que se estabelecer, e na cabeça nossa, para se estabelecer, nós temos que negar o antigo, o velho. E aí quem sofre são os nossos pais, né? Porque nós tentamos nos afirmar negando-os, né? Eles estão ultrapassados, eles não sabem de nada, isso é coisa do passado, isso é arcaico, tal, hoje é mais moderno. Então, mas um dia a gente volta, porque se coisas boas foram colocadas nessa primeira fase, né, elas podem ser resgatadas.
Então, às vezes, a gente acha que não está funcionando, que não está acontecendo nada e tal, mas está. Se a gente consegue acessar aquela criatura, aquele espírito, né, ele pode um dia resgatar isso. Então, nenhum trabalho é perdido, né? Nenhum trabalho. Nenhum trabalho no bem é perdido. E, de novo, Adriana, a melhor escola de preparação das almas é o lar. Nós sabemos que nenhum de nós teve o lar perfeito. Às vezes, o lugar mais adequado, o lugar que a gente mais precisava para frear os nossos instintos, às vezes um ambiente mais receptivo para permitir que a gente se expressasse adequadamente, né? Mas sempre tem um amigo, um parente, um avô, um tio, um pai, uma mãe, que vão estar lá para nos fortalecer, para nos ajudar a atravessar essas fases difíceis, né? Raríssimos espíritos reencarnam sozinhos, abandonados. Eu acho que não existe nenhum, porque senão Deus estaria colocando a criatura numa situação em que ela não tivesse como se melhorar. Isso não deve acontecer, né? Então, segundo Kardec, né, Deus juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade de que ajudemos a melhorar o nosso ambiente, nos melhorando, né? Então, alguns têm mais dores, mais sofrimento que os outros têm mais compromissos em algumas áreas, né? Mas, enfim, todos nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E venhamos e convenhamos, né? A humanidade só evoluiu perante as dificuldades. Sentado na beira da praia, olhando o céu, via de regra, ninguém cresce, né? Precisa de uma pedra no caminho para a pessoa descobrir um artifício, uma ferramenta que ela tem, ou então criar, disponibilizar alguma coisa, né? E para encerrar, eu coloco aqui um pensamento do Humberto Eco, né? Porque muitas vezes nós temos vontade de fazer isso, né? Justificar as tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Veja, nós não dependemos de ninguém para evoluir. Nós podemos ser auxiliados, mas nós não podemos dizer que não crescemos, não evoluímos por causa do outro, porque o outro me tirou, não sei o quê. Não, são escolhas, né? Nós estamos escolhendo a todo momento. Basta a gente prestar atenção em que escolha a gente faz, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o tema, né? E aí fica aberto para quem quiser complementar alguma coisa, tá? A apresentação saiu? Saiu. Então, beleza. Estamos só nós aqui agora. Eu também queria complementar, igual você falou do uso da medicação, né? Eu vejo muito assim, e também no seminário médico espírita, a medicação, ela te ajuda a regularizar essas funções de neurotransmissores, funções neurais, e aquele desarranjo físico começa a atingir um equilíbrio, e é aonde esse espírito precisa buscar uma terapia, uma religião, tratamento espiritual, para aí ele conseguir ir na causa, né? Muitos têm resistência com a medicação, mas eu vejo ela um bem maior, me auxiliando a acalmar o corpo, para eu perceber a minha própria alma, né? Acho que seria mais ou menos isso. É isso mesmo. Você tem um ganho de terreno, né? Porque surtada, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Então, o medicamento
acalma muitas vezes, depende de que tipo, para o quê, né? Mas ele dá uma brecha, né? Ele causa uma oportunidade para você poder trabalhar, para a pessoa poder se trabalhar, né? Aí, Rodrigo, 8h30 em pontinho. 8h30, ó. Não dá um monte de gente querendo falar e não vai ter nem tempo. Não dá mais, 8h31 já. Valdir, assim, o que mais fica, né, assim, eu sempre gosto de comentar, né, graças a Deus, acho que graças a minha época, né, de juventude, essas questões de droga, elas estavam muito mais afastadas de nós, né, no nosso período, do que atualmente hoje, né? A facilidade que você tem de encontrar isso hoje, eu me lembro que, eu acho que em torno de 23 anos, foi que eu conheci maconha, e conheci assim ainda. Eu lembro que nós fomos, uma turma de amigos, fomos acampar, lá a gente acampava muito em Furnas, e aí a gente estava lá montando a barraca, dos meus amigos que estavam comigo achou lá uma caixinha que tinha maconha, né? Então, assim, para mim, aquilo só de ver me causou, assim, um impacto muito forte, né? Aquela coisa assim, pô, mas não, pelo amor de Deus, joga isso aí longe, se alguém vê isso aqui, né? Então, assim, eu costumo sempre dizer, né? A melhor é realmente não experimentar, né? Porque, como você disse aí, né? Principalmente a cocaína, o prazer que isso traz, principalmente na primeira vez que se usa, né? Então, eu sempre costumo dizer, não experimenta para não saber se você dá conta de experimentar uma vez só. Vai ter que pagar o preço, né? Vai ter que pagar. Pessoal, alguém mais quer colocar mais algum tópico? A turma tá bem em silêncio hoje, viu, Roger? Acho que nós podemos... O Márcio escreveu aí Rodrigo, o Márcio escreveu aí. Interessante. Ele está pedindo para você ler. Ok, então eu vou fazer a leitura do que o Márcio escreveu aqui, ó. A Bíblia diz que, abre aspas, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, fecha aspas. Salmos 127.4. Isso significa que eles devem ir mais longe que os pais, já que uma flecha vai mais longe do que o arqueiro que a lançou. Poderíamos dizer que muito do sucesso da flecha está na habilidade do guerreiro em lidar com ela. Profundo, hein? Obrigado, Márcio. Podemos encerrar, Rodrigo? Podemos sim. Eu só queria dar uma opinião aqui. A gente fala muito de vícios, né? E a gente vê muito sobre o álcool, sobre as drogas, né? O Rodrigo até comentou aí a questão do contato com maconha. E é bem complicado, né? Porque, principalmente quando a gente é jovem, né? Vai aparecendo de tudo, né? E é onde a gente parece que não que abre as portas, né? Mas que começa a conhecer o mundo, né? E depois de um certo tempo, às vezes a gente começa a parar para pensar, e tem alguns vícios, né? Hoje um vício muito comum é a questão dos aparelhos eletrônicos, né? Já tem gente fazendo até tratamento para isso, né? Então, como é agressivo, né? Algumas coisas que a gente parece ser tão pequenas, né? E acaba a gente de uma forma tão forte,
né, tem o vício de falar mal dos outros, que às vezes a gente brinca que o espírita não fala mal, só comenta, mas, né, são pequenas coisas que durante o nosso dia vai viciando a gente, né? Então, os aparelhos eletrônicos, hoje a gente vê crianças que já estão viciadas, adolescentes, adultos que estão viciados com isso, né? E é bem preocupante também nessa situação, nessa chamada modernidade, né? É isso aí. Quer que eu encerre, Rodrigo? Por favor. Agradecido, Senhor, pela oportunidade deste encontro, onde encontramos um lugar propício para falarmos sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores, os nossos dilemas, onde podemos encontrar criaturas que, como nós, estão interessadas na sua melhora, na sua evolução, cada um carregando no seu particular os seus interesses, as suas propostas. Por isso eu te peço, Senhor, para cada um de nós, seja o seu amparo, seja o seu amor, para que nós possamos realizar, cumprir as nossas propostas, reverter os nossos quadros de dores, aplanando assim o chão, o caminho onde deveremos caminhar rumo a dias melhores. Este fortalecimento que encontramos na alma, advindos do teu amor, do amor do Mestre querido, haverão de nos levar em frente, de nos mostrar os caminhos de felicidades verdadeiras, e aos poucos nós irmos tirando as vestes, deixando de ser aqueles fariseus, aqueles hipócritas, para nos tornarmos somente cristãos, aptos ao trabalho da tua seara, Senhor. Abençoa todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.